Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Como a mente funciona? A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso aos seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em 2 níveis: o consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você raciocina com o primeiro, e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que, em seguida, cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções. É a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, os seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que, quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo, e recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele mobilizará. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são 2 mentes, mas apenas 2 esferas de atividade de uma única. A mente consciente é a raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheira na vida. Toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente, e a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos, destrutivos continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões.
Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Experimentos feitos por psicólogos. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita quaisquer sugestões, por mais falsas que sejam. Tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico que suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando, a outro que ele é uma estátua de mármore, e ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam respeito à sugestão hipnótica. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente, raciocinadora, e a subconsciente, impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e lhe enchem a alma de alegria. O que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meios de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é um das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é, frequentemente, denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada, ela aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos.
Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhes pensamentos construtivos, harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente, criativa e una com a mente divina, passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes. Não raciocina nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio, que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: "Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que ajude a ir até seu camarote?" A passageira empalidece. A sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se a seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Reações diferentes à mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque têm diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: "Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado?" Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra este estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideia sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo de enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada, com medo de enjoar. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. Durante muitos anos ministrei palestras regulares no London Tour Forum, em Castle Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. Evelyn Fleet, a diretora,
Contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a Dra. Fleet, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras. Ele interpreta ao pé da letra. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janete R. era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para diretores, não se saíra bem. A razão? Medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fossem um pedido e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia trancava-se em um quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança essa afirmação, de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Como ela recuperou a memória? Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que esquecia alguma coisa, dizia a si mesma: devo estar perdendo a memória por causa da idade. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero. Mas, por sorte, deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que sentia a tentação de pensar: estou perdendo a memória, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia, praticava a autossugestão positiva induzida. De hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente, na forma correta, à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo,
minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória voltou ao normal. Como ele dominou um temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estavam enfrentando sérios problemas. O problema de Hugh D. era irritabilidade e mau humor constantes. Ele mesmo estava preocupado com isso, mas se alguém queria discutir o assunto, Hugh explodia de raiva. Constantemente, dizia a si mesmo que o estavam provocando e que tinha de se defender. Para contrabalançar a autossugestão negativa, sugeri que empregasse a positiva. Várias vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia e antes de deitar-se à noite, ele devia repetir para si mesmo: de agora em diante, eu me tornarei mais bem-humorado. Alegria, felicidade e boa disposição estão se tornando meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e de compreensão. Serei o centro de alegria e boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado está se tornando, agora, meu estado de mente normal, natural. E sou grato por isso. Um mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil conviver com ele. Alguns comentários sobre heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuam-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como instrumento para a autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas, que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. Você aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de algumas delas. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado, ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento, para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que, de outra maneira, poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode combater sugestões negativas. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, medo, preocupação, ansiedade e desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver.
Mas se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas essas ideias destrutivas, ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram. Examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta que era e é controlá-lo, instilando-lhe medo. O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não as pessoas, têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Como a sugestão matou um homem. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado. Ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com o advogado para certificar-se de que seu testamento estava correto. Quando tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Aproximando-se à lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, esse homem era feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Naquele momento era um inválido. Na data prevista sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa de sua própria morte. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco, pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são misteriosas nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse em seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora, do indivíduo acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sugestão. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele a aceitou. Ficou apavorado. Ruminou sem parar a convicção de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela mente subconsciente, que lhe causaram a morte. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si, que ela fez, não tinha o poder de criar ou materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, meu parente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusado a dar a mínima atenção às palavras da mulher. A profecia da vidente teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado. Ele poderia ter facilmente neutralizado e dissipado a sugestão sem nenhum mal para si mesmo. Em vez disso, por falta de percepção e conhecimento, permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumam surge porque você mesmo lhes concede, com seus pensamentos. Você precisa dar o consentimento mental. Tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna seu próprio pensamento e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde.
O poder de uma premissa mais aceita como certa. Desde os dias da Grécia Antiga, filósofos e lógicos estudaram a forma de raciocínio denominada silogismo. A mente raciocina por silogismos. Em termos práticos, isso significa que qualquer premissa maior que a mente consciente supõe que seja verdade determina a conclusão a que chegará a mente subconsciente, pouco importando qual a questão ou o problema. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Por exemplo, todas as virtudes são louváveis. A bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. Ou o seguinte: todas as coisas construídas mudam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas construídas. Logo, as pirâmides mudarão e desaparecerão. A primeira asserção é chamada de premissa maior e a conclusão correta deve necessariamente seguir-se da premissa certa. Um professor universitário que compareceu a algumas palestras sobre a ciência da mente, que ministrei na sede da Prefeitura de Nova York, veio me procurar após uma delas e me disse: tudo em minha vida está de cabeça para baixo. Perdi saúde, riqueza e amigos. Tudo em que eu toco acaba errado. Expliquei-lhe que seus problemas seguiam-se lógica e diretamente de sua premissa maior autodestrutiva. Para mudar a vida, ele teria que formular uma nova premissa maior em seu pensamento. Precisava aceitar como verdade a convicção de que a inteligência infinita de sua mente subconsciente estava orientando-o, dirigindo-o e criando-lhe condições de prosperidade nos níveis espiritual, mental e material. Logo que fizesse isso, a mente subconsciente iria dirigi-lo automaticamente em decisões sábias, curaria o corpo dele e devolveria a paz de espírito e a tranquilidade que ele perdera. O professor formulou um quadro geral de como queria que fosse sua vida. A sua premissa maior foi a seguinte: a inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida, e tenho certeza, sinto e acredito que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento da mente consciente. Tempos depois, ele me enviou a seguinte carta. Várias vezes por dia, devagar, tranquilo e carinhosamente, repetia as asserções da premissa maior. Eu sabia que elas estavam mergulhando profundamente em minha mente subconsciente. Fui convencido pelas leis da mente de que os resultados teriam que se seguir. Sinto-me profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os aspectos de minha vida estão mudando para melhor. A coisa funciona. A mente subconsciente não bate boca. A mente subconsciente é onisciente. Conhece as respostas a todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Não argumenta com você, nem o refuta, e não diz: você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. Quando diz: não posso fazer isso, sou velho demais, não posso cumprir essa obrigação, nasci sem ira nem beira, não conheço o político certo, você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos. E o subconsciente responde de acordo com o sugerido. Você, na verdade, está bloqueando o seu próprio bem. Está trazendo carências, limitações e frustrações para a vida. Quando, na mente consciente, você cria obstáculos, impedimentos e demoras, ignora também a sabedoria e a inteligência residentes na mente subconsciente. Está, na realidade, dizendo que ela não pode resolver seus problemas. Essa atitude leva a uma congestão mental e emocional, seguida por doenças e tendências neuróticas. Para transformar desejos em realidades e vencer a frustração, afirme convictamente várias vezes por dia: a inteligência infinita que me deu esse desejo me conduz, guia e me revela o plano perfeito para sua materialização.
Sei que a sabedoria mais profunda de meu subconsciente está, neste momento, respondendo, e o que sinto e afirmo no mundo interno manifesta-se no externo. Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade. Por outro lado, se diz, estou num beco sem saída, estou perdido, não há como escapar desse dilema, você nem obterá resposta nem reação do subconsciente. Se quer que ele trabalhe para você, terá que lhe fazer o pedido certo e aliciar-lhe a cooperação. Ele está sempre trabalhando por você. Neste exato minuto, controla-lhe a frequência cardíaca e a respiração. Quando você corta o dedo, ele põe em movimento o complexo processo da cura, pois sua tendência fundamental é para a vida, e ele nunca descansa, procurando cuidar de você e preservá-lo. Embora tenha mente própria, o subconsciente aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando busca a solução de um problema, ele responde, mas espera que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto com sua mente consciente. Você tem que reconhecer que a resposta está no subconsciente. Se diz, acho que não há nenhuma solução, estou todo enrolado e confuso, por que é que não recebo uma resposta? Você neutraliza sua oração. Tal como um soldado que marca passo, você gasta energia vital sem sair do lugar. Pare as rodas da mente. Relaxe. Solte-se. Tranquilamente, afirme. Meu subconsciente sabe a resposta. Está me respondendo agora. Sou grato porque sei que a inteligência infinita de meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando, agora, a resposta perfeita. Minha convicção autêntica está liberando agora a majestade e a glória de minha mente subconsciente. E eu me rejubilo porque sei que assim é. Passe em revista os pontos importantes deste capítulo. 1. Pense no bem e o bem acontecerá. Pense no mal e o mal se seguirá. Durante o dia inteiro você é aquilo que pensa. 2. A mente subconsciente não discute com você. Aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, não tenho como comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar verdade essas palavras. Escolha um pensamento melhor. Resolva. Vou comprar isso. Aceito-o em minha mente. 3. Você tem a capacidade de escolher. Escolha saúde e felicidade. Pode escolher ser simpático ou antipático, prestativo, alegre, cordial, amigo, e todo mundo responderá na mesma medida. Essa é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. 4. A mente consciente é o vigia ao portão. Tem como função principal proteger-lhe o subconsciente de impressões falsas. Resolva acreditar que algo bom pode lhe acontecer e que está acontecendo agora. Seu maior poder é a capacidade de escolher. Escolha felicidade e prosperidade. 5. As sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações dos outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como vai reagir. 6. Cuidado com o que diz. Você terá que responder por cada palavra ociosa. Jamais diga, vou fracassar, vou perder meu emprego, não posso pagar o aluguel. O subconsciente não entende uma brincadeira. Faz com que todas essas coisas aconteçam. 7. Sua mente não é má. Nenhuma força da natureza é má. Tudo depende do modo como você utiliza os poderes da natureza. Use a mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas em toda parte. 8. Jamais diga não posso. Domine o medo, substituindo-o pela declaração seguinte: posso fazer qualquer coisa graças ao poder de minha mente subconsciente. 9. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você.
Escolha seus pensamentos e tome suas próprias decisões. 10. Você é o comandante de sua alma, a mente subconsciente, e senhor de seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade. 11. Tudo aquilo que sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Acredite em boa sorte, orientação divina, ação correta e em todas as bênçãos da vida. Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.